Sejam bem-vindos ao ArtePod, o seu podcast de arte, feito com arte, sobre arte e pela arte. E hoje nós estamos aqui com um convidado que é palhaço, padeiro, urbanista, doutor em educação, palhaço educador, Igor Santana, mais conhecido como Caxambó. E aí, meu amigo, seja bem-vindo. Ainda tem um parteiro, viu? Ainda tem parteiro, é? Dos meus filhos só. Ah, beleza, mas... Rapaz, que massa que você veio aqui, velho. Velho, perguntar pra você... rapaz, e você também tem umas incursões aí pelo teatro também, que eu tô sabendo, né? Já andei. Já andei também pelo teatro, já. Meu velho, como foi que você começou nesse mundo da arte aí, da palhaçaria? Aí depois a gente vai entrando pelos outros meandros. Eu sei que você tá aí com uma oficina aí agora, que vai ser dia 17 e tal. Massa. Rapaz, olha, eu fiz urbanismo, né? Bacharelado em urbanismo. Sim, Na UNEB, é um curso único, não tem outro aqui. Os outros são arquitetura e urbanismo, ele é novo até, né? Foi a terceira turma. sim. E na época que eu entrei, teve uma oficina de teatro lá, oferecida para a comunidade, Pró-Reitoria de Extensão. E aí, quem estava dando essa oficina era João Lima. Ele estava recém-formado em direção. Acho que foi tipo, o primeiro trabalho assim mais fixo que ele pegou, assim, um dos primeiros, né? Depois que ele se formou, né? E ele estava lá com a Pró-Reitoria de Extensão, e ele deu uma oficina para a comunidade, e eu bateu no coração e fui fazer a oficina. E aí ele fez um trabalho belíssimo assim de construção de personagens e tal, e fez tudo a partir de cada um, né? Processo muito próprio ali. E formou um primeiro espetáculo, a Praça Alhada, o Circo da Vida. João Lima era o seguinte, ele não estava pesquisando palhaço ainda nessa época. Ele me falou que Sim. não, né? Pode até ser que ele tenha confundido a memória, mas acho que nessa época ainda não tinha Ele falou também aqui. rolado isso ainda não. Mas ele sempre foi apaixonado. Ele fala que quando ele era pequeno, primeiro ele morava no interior e tal, né? Um lugar que não tinha acesso à arte, assim. Sim. Era interior bem pobre, bem pequeno. E o primeiro contato que ele teve foi o circo, né? O circo chegava e ele ficava maravilhado. Então aquilo ali marcou, né? E aí acabou gerando esse... E aí ele fala assim, vamos começar aqui a oficina, assim, fazendo teatro de rua. De arena, na rua. Que é o mais difícil. Que depois, para vocês irem pra caixa, é mais fácil vocês se adaptarem do que vocês começarem na caixa e se adaptar pra rua, né? Interessante. E aí ele fez... E aí eu fiz até meu personagem era um filósofo. Bizarro. O nome do personagem. O filósofo. E aí ele fez a partir dali, quando fez aquele primeiro espetáculo, ele foi um ano ali de oficina, se não me engano. E aí ele começou com um grupo e falou, olha, eu tenho aqui meu trabalho, que é meu contrato aqui, que eu vou continuar aqui na UNEB dando oficina. Mas aí eles me deram duas opções. Ou vocês, se vocês toparem. A partir dessa peça, é o início de um grupo de teatro. Legal. E a gente segue. Se vocês não quiserem também, eu vou dar oficina para outras pessoas que chegarem e tal. E aí todo mundo, era uma turma grande, assim, vários alunos de vários cursos. Todo mundo, não, vamos continuar e tal. Aí depois disso eu ainda participei da montagem de uma outra peça no grupo, que era o Tribunal dos Divórcios, né, que é de Dom Cervantes, sei lá, me esqueci o nome do... Sim. Aí eu fiz até o juiz, né, ele foi fazendo assim, aí botou pra fazer o juiz. E aí depois eu me envolvi no movimento estudantil e aí sumi da arte. Sim. Passei um tempo no movimento estudantil, a arte era só na bagaceira do movimento estudantil só. As performances, essas coisas. E aí depois de um tempo, de uns anos, eu encontrei meu primo é ator. Tem essa parte também. Então, na minha tese eu até relato um pouco isso. Porque meu primo, ele é Pojucan Dias, né? Ele fez escola de teatro aqui na UF, tá no Rio de Janeiro lá, hoje em dia. E desde pequeno tinha essas coisas. Ele e um outro primo que já desencarnou e tal, mas que não era ator, mas era um super artista, assim, uma sensibilidade muito grande. Sim. Mas era uma coisa comum, tinha festa de família, eles faziam peça, era um negócio assim da família. Esse outro primo mesmo fazia a velhinha da Praça é Nossa, era incrível, ele imitando a velhinha da Praça é Nossa, ele chegava transformado assim.
Então é uma coisa assim que dá desde a infância, né? E meu primo, a parada dele é teatro, é cinema, ele come aquilo ali, e aí uma ligação. E aí ele fez um curso de Alexandre Casale, né? Uhum. De palhaço. E aí ele falou pra mim, rapaz, tô fazendo o curso, é sua cara, tem tudo a ver com você e tal. Aí ele botou a maior pilha. Aí depois a gente abriu outra turma, e aí eu me joguei, né, pra fazer. Foi em 2005. E aí nessa que eu me joguei, rapaz, foi um processo muito profundo mesmo assim, foi Sim. um processo bem forte em 2005, a iniciação. Tão forte que eu tinha, rapaz, eu passei um tempo para conseguir fazer saída de palhaço sozinho assim. Era difícil, era o processo. Ficava em casa, montava todo e não tinha coragem de sair. Que era muito forte, muito forte. Aí passou um tempo, mas eu fui fazendo, aos poucos eu ia fazendo saída. De vez em quando eu pegava uma amiga assim. Então, uma vez eu peguei uma amiga minha, era amiga minha, irmã de capoeira, né? Aí, rapaz, ela foi comigo fazer um treino, a gente, bora ali. Aí eu fiz uma coisa assim, sem falar nada a ela. Aí chegou na praça assim, eu me transformei na hora. Levei ela pra me sentir seguro. Uma surpresa aqui. Aí fiz uma saída de palhaço ali. Que ele recomendava a gente ter os olheiros, ter sempre olheiro no começo. Alguém que Sim. olhasse e ficasse tomando conta, né, do palhaço. Que a gente entra num estado muito espontâneo, às vezes no começo a pessoa não, pela experiência, não pode fazer besteira, né? Tem que ter alguém pra tomar conta. Aí foi isso. Aí em 2007 ele fez o avançado, que o Xande ele fazia, ele chegou a fazer, eu acho que 3 módulos até. Ele fez uma estrutura, né? Ele fazia uma iniciação, que é o ser palhaço, que ele trabalhava só o ser, né? Só o estado de presença. E depois, quando a pessoa fazia esse, ele tinha outro módulo 2 que era o fazer. Porque se ele fosse logo por fazer, a pessoa não era o palhaço fazendo, ia ser a pessoa, o ator, Entendi. com toda a carga de personagem que o ator tem e fazendo, né? Ele acaba pegando, né? Aquilo espontaneamente. Então ele faz fazer limpar tudo aquilo para chegar no cerne, na essência da figura que tá ali, de personalidade. Só limpando, limpando, para encontrar o palhaço. E depois no módulo 2 aí pronto, você tem um palhaço, então vamos agora fazer. Que aí ele passava números clássicos, material de trabalho, para trabalhar mesmo, para apresentar, para vender aniversário, para a pessoa conseguir fazer grana, né? Sim. E aí foi onda, porque essa turma de 2007 foi uma turma muito. Teve uma liga essa turma, né? Foi uma turma assim que tinha o Nariz de Cogumelo que tava ali, a galera do Nariz de Cogumelo fazia uma boa parte. Aí foi quando eu conheci Carla, que é minha companheira, minha esposa. Conheci lá nesse grupo, aí eu e ela fundamos a Se a Pé na Terra depois. A gente fez uma dupla ali, e aí seguimos fazendo. Então foi uma turma que, tipo assim, pelo menos teve esses 2 grupos que mantiveram algum trabalho durante um tempo aqui em Salvador, né? Sim. Assim, a união do grupo mesmo, essas coisas místicas que a gente não sabe explicar. Mas foi uma turma que deu liga, né? E aí pronto, a gente não parei mais. Foi um processo assim, em 2007, saí desse curso, e aí rua, rua, rua. Então a gente se jogava na rua, se colocando nas situações mais difíceis, como um processo de exercício mesmo. E o telefone, eu esqueci de botar no silencioso. Eu vou desligar ele. Lá. Tá vendo? Pura palhaçada, eu tô dizendo. Aí, aí nós fizemos isso. E em paralelo a essa situação toda, eu estava fazendo a faculdade, né? O que foi a minha faculdade? Eu entrei em 98 em urbanismo, Sim. só que eu demorei 9 anos para me formar em urbanismo, recebi carta para ser jubilado e tudo. Ixi, Maria. Porque quando eu me envolvi com o movimento estudantil, por um tempo eu participei de DCE, de centro acadêmico. Sim. Aí depois de um tempo eu enchi o saco daquilo tudo ali, pedi carta de demissão e entrei pro movimento anarquista, que eu formei. Que era um grupo lá que a gente formou, eu e mais uns 3 gatos pingados e mais um monte, tanta gente que a gente mobilizava, mas o núcleo mesmo era nós 4. Era o Núcleo Autônomo de Práticas Autogestionárias. A gente começou com aula. Como era o nome, rapaz? Núcleo Autônomo de Práticas Autogestionárias. Mas antes dele Boa. surgiu uma aula, o grupo aula, Como que era é? Amigos Unidos pela Liberdade da Autogestão. Esse aí, na verdade, só tinha um que já era, eu também nem estava identificado com nada assim na época. Mas a ideia eu quero pegar estudantes e fazer um trabalho comunitário, uma movimento estudantil para a comunidade, dar Sim. oficina, isso era aulas, né? Aulas assim, tinha galera de química que estava pesquisando fazer sabão, com coisas assim mesmo assim. Faça Então, você mesmo. aquele processo.
E aí, depois... Produção de bombas caseiras. Não, bombas caseiras... Bombas caseiras a gente não chegou, não. Isso aí era só... Isso aí não se fala, não se fala. Aí... Era um processo bem bonito, assim, e aí... Então foi muita coisa, né? Nesse meu caminho foi iniciação científica, fui produzindo muita coisa, né? Então eu fiz um processo lá para não ser jubilado, mostrar, rapaz, vocês vão... Ganhei prêmio de melhor trabalho de iniciação científica, fiz monitoria, Não me projetos que jubilem, não. aí fundei curso pré-vestibular lá na Engomadeira, no bairro de Engomadeira. Era o curso pré-vestibular Quilombo Cabula. Junto com outros. Eu sozinho não, né? Foi uma galera de estudante, mobilizar um bocado de estudante indo dar aula lá voluntariamente. E a gente fez encontros culturais. A gente estimulou os alunos, porque tinha integrante de cooperativas dali do bairro. Era um negócio assim bem interessante. E a gente envolveu os alunos para ir. Nesse meio do caminho eu fiz capoeira Angola lá, com o mestre Barba Branca. Primeiro mestre formado por João Pequeno de Pastinha, que ele era do Cabula lá. E aí me envolvi com o território, né? A universidade do território. Sabe? Então nessa miscelânea toda surge. No meio desse caminho tem ali o palhaço, né? Que foi esse curso. Quer dizer, eu entrei na universidade em 98, foi a terceira turma de curso de urbanismo. Fiquei esse tempo todo. E nesse meu termo eu conheci também um professor, que era também um anarquista, ainda, né? Era um professor de lá, que participou aqui historicamente, foi de São Lázaro e tal. E aí, por afinidade, ele me levou para conhecer uma figura lá em Valéria, seu Antônio, que era Antônio Fernandes Mendes, ele é do clã de Antônio Conselheiro, descendente, né? Lá de Ceará, de Quixeramobim, Ceará. E ele morava ali, em Valéria, no bairro de Valéria ali, na beira da BR. Ele ocupou um campo de futebol na década de 70. E aí começou a reflorestar. Ele era filho de agricultor, mas ele começou a pesquisar agrofloresta, era anarquista, era conhecido como Bakunin, né? Esse Antônio Fernandes Mendes. Ele era anarquista envolvido com as ligas camponesas. Fugindo da ditadura e foi parar ali em Valéria, né? Sim. Rodando, viajando. Ele ocupou ali e fez uma floresta no quintal, tipo meio hectare, um pouco mais de meio hectare. Quando a gente chegava lá era uma floresta, mas era uma horta que ele fazia parte do movimento macrobiótico, ele fornecia, na época, para o grão de arroz, por exemplo. Sim. Ele fornecia tudo produzido insumo, ali. tudo que ele produzia. E aí, com o tempo, quando eu cheguei lá já era uma floresta, já. Com samaúma de 30 metros, tinha umas 5 ou 6 lá no terreno, várias jaqueiras. Era um negócio assim. E aí... Então essa mobilização, essa coisa social era muito forte, né? E aí quando eu fiz o curso de palhaço, me apaixonei pela palhaçaria, entrei no processo, e aí rua. Então eu estava muito ligado com as questões ambientais. E fui morar do lado do Parque Pituaçu. E fazer um trabalho todo domingo, a gente fez a residência, eu e Carla, né? De Siriguela e Caxambó, fez a residência lá no Parque de Pituaçu. E a gente morava no parque. De Siriguela é a palhaça dela. É a palhaça dela, em Caxambu. E a gente fundou a Cia Pé na Terra, que foi um evento lá em Valéria, nesse lugar. Teve uma feira ecossolidária. Legal. E a gente sentiu assim, tava na terra, né? Vamos apresentar descalço, vambora. A gente fez uma apresentação de palhaço, descalço, foi energia assim vindo do solo. Aí a gente surgiu naquele dia, não, olha, Cia Pé na Terra, o nome. Pé na Terra. Legal. E aí surgiu. E aí disso tudo que veio o palhaço educador, né? O conceito de palhaço educador que veio alimentar a tese. Foi dessa miscelânea, né, da arte da palhaçaria, da micropolítica que a arte do palhaço dá, da arte, para poder mobilizar as pessoas, né, a afetividade das pessoas, mobilizar, porque a mobilização humana é uma mobilização afetiva, né, pelo sentimento, pela emoção também, né, e por ali você chega numa troca de ideias, de pensamento, né. Sim. Mas para mexer com o palhaço, o clown, né? Ele mexe mesmo com as pessoas, né? Porque quando a gente faz um trabalho disso, a gente mexe com a gente mesmo, né? E chegar na nossa verdade, né? Conquistando corações e mentes pelo palhaço. Por isso que tem aquele... Não é à toa que tem o negócio, o palhaço que é ladrão de mulher. Tem várias histórias aí. O circo do interior tem várias histórias mesmo. Passava, a mulher gamava e seguia atrás do palhaço. Se apaixonava, meu. Né? Aqueles homens duros, ninguém se expressa nada, vinha alguém expressando emoção, colocando... Verdade, velho. Falando pelo coração, né?
abordando pelo coração, né? Se comunicando sincero e honestamente, né? Deixando você refletir. E desse caldeirão aí, como foi que veio a tese? Bom, Você aí, tava falando. nesse caminho, o que aconteceu? Eu me envolvi nisso, do, eu fiz em 2005, só me formei, eu só fechei minha graduação em urbanismo em 2007, quer dizer, entrei em 98. Eu não sei se eu fiz o cálculo certo, mas eu fui da turma de 98 e só defendi em 2007, fiz o trabalho final de graduação. Sim. E aí, nesse meio termo, que eu me envolvi num projeto que foi. Eu já conhecia a Valéria lá, participava lá voluntariamente, e teve um projeto que foi aprovado pela FAPESB, a Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, que é lá da UNEB, Uhum. e o outro um programa de pós-graduação da Unifax, que era da área de Geografia, Legal. lá, Arquitetura e Geografia. Então foi uma parceria, uma cooperação acadêmica, e aprovaram um projeto ali na Mata Escura. O que é que tem na Mata Escura? A gente tem o Terreiro Bate-Folha, Uhum. que é um terreiro de Angola que fica... O fundo do Terreiro Bate-Folha, o Bate-Folha, ele é uma área de mata ali atrás, que é uma represa, a Represa do Prata. Essa represa foi construída por Teodoro Sampaio. E ali que é um parque, aquilo ali. Então a batalha era justamente aquela área verde. Tinha alguma legislação que apontava para isso, mas não tinha nada bem instituído. Uhum. Então a proposta acadêmica ali era fazer com que aquilo realmente se tornasse um parque, fosse utilizado antes que ele fosse comida. Essa represa já abasteceu, já serviu para abastecimento da cidade, já há tempos atrás. Como a represa do Cobre lá no São Bartolomeu, né? E até o Parque Pituaçu também, Sim. a Lagoa de Pituaçu. Todos foram represas que já foram construídas para abastecimento. E nesse projeto tinha a Agenda 21. Fazer uma gestão do parque, construindo a Agenda 21 no entorno. Uhum. Então eu participei ativamente desse projeto. E minha trabalho final foi esse. A Agenda 21 era participação social, né? Então eu estava trabalhando com urbanismo, entrei nesse ramo da participação social e encontrei a educação nesse termo. Sim. A participação social, né? Gerar participação social e educação. No meio do caminho ali estava, isso aí foi 2004, 2005 eu encontrei o Caxambó no curso. No meio do caminho eu fui fazendo, usando o palhaço em tudo quanto era coisa. Fui fazendo experiência, experimentação. Nas reuniões eu ia, levava o palhaço, fazia a dinâmica com as pessoas. Então fui usando. Isso tudo foi entrando na tese, entendeu? Depois. Que tudo que eu fui registrado em memória, eu fui trazendo como memória ali, que foi um processo de construção do que eu chamo de palhaço educador, né? E aí eu fui lá fazer, e o minha trabalho final de graduação foi essa Agenda 21, que a ideia era o quê? Gerar uma Agenda 21 no entorno, levantar os problemas, as soluções, gerar participação social e criar um comitê de gestão, gestor, para gerar o do parque, né? Gestão participativa e tal. Sim. Então teve esse movimento todo. E aí, nesse meu termo, eu me envolvi ali, eu estava na graduação ainda, mas já tinha grau para estar no mestrado, entendeu? Eu me atrasei porque eu faltava aula para fazer meus movimentos e tal. Sim. Mas já estava ali conectado, às vezes eu assistia até aula lá no mestrado, assim como ouvinte, então eu estava fazendo projeto junto. Então, eu peguei e fui fazer depois o mestrado. E no mestrado, eu não entrei ainda no Palhaço, mas eu estudei o Parque São Bartolomeu. Eu estava ali na Represa do Prata, estava vivendo no Parque de Pituaçu. Estava essa conexão com o espaço público, espaço socioambiental, né? Discutindo participação social, usando a arte, usando o palhaço, né? Vendo a capacidade do palhaço. Eu estava vendo isso no Parque de Pituaçu. E eu fui no Parque São Bartolomeu, estudei práticas socioeducativas no entorno do Parque São Bartolomeu. Então eu fui ali em Pirajá, estudei o Instituto Oiá, né? Fui lá na entrada do parque mesmo, ali em plataforma. Até a Sociedade 1º de Maio, com uma experiência muito bonita lá. Montou escolas, sabe? Educação popular, montou escolas. Movimento de Cultura Popular do Subúrbio. E em Ilha Amarela, uma biblioteca também. Uma biblioteca Ilha Amarela, da Associação de Moradores lá. Umas, assim, experiências muito legais, assim. Biblioteca Parque São Bartolomeu, o nome da biblioteca. Eles tinham esse pertencimento, essa relação. Então, fui estudando isso tudo aí. E aí, quando chegou no doutorado, eu parti para fazer esse trabalho com o Palhaço Educador, que foi com os parques de Pituaçu e Abaeté. Né, que foi um trabalho que eu peguei e fiz pesquisação, né? Um trabalho de pesquisação. Fui lá,
entrando em parceria com a Escologia e com a Casa da Música. A Casa da Música na época estava com Amadeu Alves. Sim. E lá na Escologia era Carlos, mas Carlos faleceu no meio do caminho. Mas tinha a turma toda, esse Carlos Oliveira é uma figuraça também, né? Ele já era lá por Pituaçu. Carlos Oliveira, ele ocupou essa Escologia, tem uma história lá bem forte, assim, né? Carlos Oliveira lutou contra a ditadura e foi para lá, ele montou essa Escologia lá, que ele chamava Escologia, montou a escola lá. E é uma história e tanto, assim, né? Uma relação com o parque, um mobilizador mesmo, assim, um defensor. E aí eram duas instituições que estavam ali dentro, atuando pela causa do parque, né? Trabalhando com cultura, com arte. Então era essa conexão, né? O Palhaço Educador entrava ali como dinamizador desse... fortalecendo essas causas, né? Porque essas causas envolviam mobilização das pessoas. Então, foi isso que eu experimentei. Como é que esse palhaço mobiliza as pessoas para elas olharem para o seu território? E a reflexão que eu tive foi que a gente passou anos no Parque de Pituaçu. Em um tempo a gente passava todos os domingos no começo, apresentando. E depois de um tempo a gente viu, quando passava qualquer viajante, conectava com os coletivos de circo, a gente sempre se conectava. Assim passava a gente viajante, produzia e puf, trazia lá para o Parque de Pituaçu. A gente começou a mobilizar, começou a fazer coisas ali. E eu sou a celebridade lá, eu cheguei lá, sou a celebridade da alegria. Chega lá, os menininhos que me vê pequenininho, me reconhece, fala, palhaço, e aí, palhaço, não sei o quê. Então eu percebia isso, né, essa coisa, no brilho nos olhos, as pessoas que viam, né, tinha aquela memória. E o espaço era marcado, tanto é que depois veio um coletivo hoje, que está lá até hoje, do Festival Alternativo, Pituaçu em Rede Afetiva, e esse coletivo começou a fazer um festival alternativo, tudo assim com a participação da comunidade, sem financiamento. A ideia da galera é mobilizar a própria comunidade, mobiliza mesmo assim a comunidade. Aí tem um cara do restaurante que dá o feijão para a galera da produção. É um processo muito próprio assim. E eles batizaram a arena, que a gente, como Arena Se a Pé na Terra. É uma coisa assim, todo mundo Que já massa. chama Arena Se a Pé na Terra e tal. E marcou, né? E é um processo bem interessante mesmo assim, muitas coisas, né? E como é esse conceito do palhaço educador? Aliás, antes da gente pensar no palhaço educador, vamos pensar primeiro no palhaço. Pronto. Como é essa... Eu conheço você, conheço Carla, conheço alguns outros palhaços. Né? A gente chamou o João Lima, veio aqui também. Mas tem mais coisas ainda que eu ainda não conheço sobre palhaço. E você tem experiência na área, você pode me falar sobre isso, né? Como é que... Eu sei que não se pode contar os segredos iniciáticos do palhaço, mas Mas pode que, florear, né? que senão os agentes secretos acabam matando, eliminando as pessoas que vão falar sobre você contar o segredo. Mas como é que funciona uma iniciação de palhaço? Como é que surge esse... Como é que se descobre o palhaço ou surge o palhaço? Como é o processo? Massa. A gente pode contar alguma coisa, né? É, É porque todo o processo é muito próprio, né? sim, Então, o que é que a gente pode falar? Para a gente falar disso, a gente tem que entender assim, o que é que diferencia. A arte da palhaçaria é uma arte cênica, sim. né? E ela tem uma tangência assim com o teatro, né? Tem um ponto ali de congruência, né? De interseção, exato, a palavra é essa. Tem um ponto de interseção. Mas o que é que diferencia, digamos assim, né? Tem suas semelhanças e tal, mas, por exemplo, isso é uma coisa interessante que eu não sei se o João Lima falou, mas uma vez eu ouvi ele falando, mas às vezes eu pergunto as coisas pra ele, ele nem lembra também quando eu encontro. Ah, eu falei isso, você falou isso, rapaz. Ele falava uma coisa interessante, que ele falava assim, não, o ator, ele, né, ele passa a vida toda ali, ele tem anos, e aí o que conta é quantos personagens ele fez. Se ele tem, quanto mais personagens ele fez, ele tem mais experiência, né, de possibilidades de personagens e tal. Ele fez um policial, na outra ele fez uma velhinha, na outra ele não sei o que, nananana. Então ele passa a vida, e aí, tipo, quanto mais personagens ele fez ali, mais experiente, mais bom ator, né, ele tem tendência a ser. sim. E o palhaço é o contrário.
ele passa a vida toda fazendo a mesma coisa, mas nunca a mesma coisa, né? Sim. Ele Focado num vai personagem só. envelhecendo, quanto mais velho aquele palhaço, melhor, mais experiente, melhor aquele palhaço. Porque o personagem, o palhaço, como a galera fala assim, nessa brincadeira, de personagem não é personagem. Então tem gente que fala assim, não é o personagem, que é a própria pessoa, Sim. né? Digamos assim. Não é um personagem que eu vou lá, construo e E vivo ele. é uma dilatação de si mesmo, né? Então é um momento em que eu limpo os personagens. Parece que eu limpo os personagens, na verdade. Tanto que tem uma situação engraçada que foi com duas figuras amigas, que era do Nariz de Cogumelo, que são irmãs, né? Uma fazia teatro e a outra não. E aí elas fizeram um curso junto com a gente. E aí quando uma se inscreveu, ele perguntou, e sua irmã disse que queria fazer? Ela, não, porque ela não é de teatro, não sei o quê. Aí ele, me deu o telefone, então eu vou ligar pra ela. Ele naquele convencimento pra encher a turma, né? Aí ele ligou pra ela e falou, olha, velho, não conte nada pra sua irmã, não. Mas pra quem não é ator, é muito mais fácil fazer o curso de palhaço. Porque o ator, ele tem que. A primeira coisa que acontece quando ele entra ali é ele pegar a bagagem que ele tem, né? Então ele vai usar os personagens que tá nele ali e tal, ele vai usar. Ele tem um histórico de personagem, então ele vai usar os personagens. E a pessoa que não tem essa é mais fácil é limpar, né? Mas no final das contas a gente sempre tá vivendo personagem, não é verdade? Na vida toda. Sempre. Sempre tem as máscaras, as Sempre personas. tem as máscaras, então, de certa maneira, tipo assim, o que é? Se a gente vai limpar essas máscaras, vai ficar o quê, né, da gente? Se a gente sempre cresce com todos isso. Na Sim. verdade, o que é que vai ficar? Vai ficar a gente mostrar o lado mais frágil dessas máscaras. Que está no na nossa essência ali. De quando a gente. Porque tem um momento ali que a gente. Da infância até um determinado momento que a gente não tem essas máscaras. A gente vai aprendendo com o tempo. É como diz o velho palhaço, né? Todos nascemos palhaços. Com o tempo a gente vai crescendo e vai aprendendo a mentir. Mas mentir que ele fala, não é você contar mentira, eu vou ficar mentindo para as pessoas, não. Sim. A gente vai aprendendo a esconder nossas fragilidades, a criar defesas, usando o termo emprestado, vai criar couraças, né? As Então a gente. personagens As sociais. personagens sociais. E com o tempo a gente vai até se confundindo com essas personagens sociais, né? Sim. Tem um momento até que a gente nem sabe quem sou eu e quem são as personagens, né? A gente não tem esse exercício de observação. Quem trabalha com arte, na verdade, já Até observa tem. isso, né? É. Já começa a observar, porque tá sempre brincando com isso, né? Com os personagens, com as coisas e tal. Então acaba observando que sou eu. A arte tem esse caminho de autoconhecimento, né? Sim. E o palhaço, para mim, ele tem esse lugar especial por causa disso. Porque o processo do curso é justamente você ter uma figura ali que vai conduzir, e a gente faz essa brincadeira nessa linha, né, que eu pesquiso, que é o Messier, né? Que é a figura arquetípica do dono do circo. Que era quem assistiu Chaplin, sabe que Chaplin, quando entrou no circo lá, tinha lá o dono do circo, ficava lá e falava, tá horrível e tal. Ele sempre mal-humorado, e Chaplin lá se desdobrando, fazendo um cara de besteira. E tinha um dono do circo lá que só queria lucrar mesmo, queria que ele fizesse. E ficava lá todo estressado e tal. Então, tipo assim, a gente incorpora essa figura. Então, por exemplo, a gente como condutor, a gente incorpora, a gente puxa para nós o ego, digamos assim, Sim. o ser egóico. Mas para que isso? Para liberar o ser egóico de todas as pessoas que estão ali. É um combinado, um jogo, né? Sim. Então as pessoas quando entram no curso, dentro do contrato, elas estão ali, tem é um contrato, digamos assim, né? Tem um campo ali, né, contratual, que eu vou incorporar o ser egóico dentro aqui desse jogo, né? Desse jogo, para liberar vocês aí que estão fazendo o curso, para vocês mostrarem seu lado frágil. Então você é o dono do circo, vou estar o tempo todo, cadê, não sei o quê. E trazendo esse olhar, por isso que é bom, tipo assim, se aparece uma figura que eu não conheço o trabalho assim de palhaço, dando curso de palhaço, eu nem vou, velho. Hoje em dia, eu tenho essa consciência assim, porque eu dou curso e sei, né? Eu não vou assim, uma pessoa dando um curso de palhaço que você não vê a estrada dele, não vê assim uma experiência, eu não vou. Porque é necessário a pessoa já ter tido o ego torcido naquele processo. Sim. Para ela saber o lugar, esse lugar dali do. E a gente acaba ganhando uma visão, entendeu? Na experiência. A gente acaba ganhando uma visão de raio-x, assim,
dos trejeitos corporais, né? O que é verdadeiro, o que é uma defesa durante o processo. Uhum. Então a gente vai criar situações dinâmicas, situações que as pessoas tenham a possibilidade de se expor. Quando se expõe, surgem as couraças. Espontaneamente, a pessoa vai acionar ali, dentro daquelas situações. Né? Principalmente quando a pessoa está em público, a gente aciona isso. Né? Eu mesmo, quando eu não estou de palhaço, que eu estou em público, ou qualquer situação assim de entrevista, eu coço o nariz. É uma Sim, defesa minha. sim. Quando eu tô de cachambó, eu não tenho isso. Tô lá, tô de boa e tal, não sei o quê. Mas quando eu não tô, eu tenho essa. Eu fico. Imagino que deve ser alguma situação assim, pô, será que tem uma meleca aqui no meu nariz e tal? Fico preocupado, aí começa a coçar meu nariz, velho. Coça mesmo, entendeu? Então, tipo assim, isso é uma coisa espontânea que surge, uma defesa. E aí qual é a minha. Qual é o processo? Tem gente O que que é fica se isso? balançando, Trazer consciência. pisa pra cá, pisa pra lá, não Não sabe onde é. bota a mão. Exatamente, não sabe botar a mão. Cada um tem um jeito seu, singular, que não é falar mal, nem reprimir as couraças, não é isso. É Aqui trazer para consciência. mostra ali o incômodo ali do. É trazer para consciência para a pessoa aceitar aquilo como parte de um processo consciente. Sim. E a partir daquilo ela vai colocar graça naquilo. Graça no sentido mais pleno da palavra. Eu vou colocar graça, vou colocar presença. A graça vem através da presença, do estar presente, do prazer. Eu vou colocar o prazer naquilo. Não vai ser mais uma coisa do meio consciente. Eu vou fazer aquilo consciente. Quando eu faço aquilo consciente, dentro de uma estrutura de graça, de encantamento, aí já tem outra configuração. Ali já tem um palhaço. Eu não consigo fazer aquilo. Entendi. Então se eu tô aqui, coço o nariz, o consciente é só uma parada, pô, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas aí se eu já faço consciente e tal, dentro de toda uma estrutura dramatúrgica, aí eu já gero outra conexão com as pessoas. Sim. Só isso já muda tudo. Só eu estar ali, dentro da presença, diante de um público, trazendo aquilo a partir de uma presença, eu estou expondo meu lado frágil. E aí com aquilo ali eu consigo a conexão, a empatia com as pessoas. Eu consigo a empatia com as pessoas, né? Porque é isso que acontece. O que é que faz as pessoas entrarem em empatia? Quando elas abaixam a guarda É. e se conectam com o que é de ser humano, o que é que nos iguala enquanto ser humano. Aí eu vou falar coisas que são jargões aí do mundo da palhaçaria, né? Assim, nós somos perdedores. Todos nós nascemos perdedores. A partir do momento que a gente nasce, a gente é destinado a um dia perder a vida. Então, já tem essa promessa. A gente vai crescendo, né? Vai crescendo, flor da idade, não sei o que, um dia a gente vai envelhecendo, vai perdendo a juventude. Todo mundo um dia perde um ente querido, perde uma namorada, um namorado, perde um bicho de estimação. Com o tempo a gente perde os dentes. Então nós somos perdedores. Esse é o que nos iguala enquanto seres humanos, né? E aí a gente vive na sociedade que tem um discurso, uma crença, né? A dramaturgia do eu preciso vencer para ser feliz. Sim. E aí, com a fórmula da palhaçaria, a gente inverte essa equação, né? Eu não preciso vencer para ser feliz, porque primeiro eu preciso ser feliz para eu conseguir vencer a mim mesmo, entendeu? E Legal. aí, como é que eu sou feliz? Encarando meu lado perdedor. É o paradoxo da palhaçaria. Como é que eu sou feliz? Como é que eu venço? Quando eu encaro que eu sou perdedor. Aí eu venço. Né? Esse é o paradoxo da palhaçaria. Show de bola, velho. Entendeu? E aí, isso o que é que acontece? Eu consigo ter relações empáticas verdadeiras mesmo. De diálogo verdadeiro. Isso é o que a técnica nos ensina. O que eu associo dentro disso do conceito para ser educador, o que é que eu trago? Eu comecei a pesquisar, eu virei pai, né? Uhum. E nesse meio do caminho de pai eu comecei a pesquisar a desescolarização, o unschooling, que as pessoas não sabem muito bem o que é e não conseguem nem às vezes nem compreender, que acha que desescolarização não, tirar o filho da escola, acha que é homeschooling, acha que é... Mas é uma outra coisa mais profunda. A pessoa não precisa nem tirar o filho da escola para fazer, não precisa nem ter filho para praticar desescolarização, na verdade. O lance é que, tipo assim, a gente vive numa cultura que nós fomos escolarizados. E essa cultura gera todas essas defesas, né? O que é que a gente faz dentro da sala de aula? Com 40 colegas dos mais diferentes, com bullying focando de um lado e do outro, a gente cria defesas. Um professor querendo botar para arregaçar, se você não estudar vai tirar zero. E aí você se sente classificado por aquele desempenho, se você se dá bem naquilo, que às vezes você não tem nem afinidade com aquilo, mas você tem que fazer aquilo que você não gosta. Então o que é que acontece ali?
eu vou criando defesas. Eu Não sou tem obrigado, particularidade nenhuma, não é penso tudo particularidade nenhuma em massa, pasteurizado. todo mundo tem que dar as mesmas respostas, É, tudo já vem pronto. Eu não construo conhecimento, eu não tenho um tempo para exercer minha criatividade de criar nada. Tudo já vem pronto, só preciso dar resposta. sim. Preciso estudar aquilo que foi me dado e daquilo que foi me dado eu tenho que dar resposta. Depois de um tempo até reformaram isso, mas tipo mesmo minha mãe falando é, que ela fez uma prova uma vez e ela chegou através de outra resposta. O professor, não, de outro jeito. Tava lá junto do professor, não, você vai ter que fazer de novo. Pra Aqui, fazer o porque mesmo caminho. você pescou essa resposta, porque ela não fez do jeito que ele ensinou. Sim. Aí ela fez de novo, na frente dele, só ela e ele, aquela questão ali, aquelas coisas, para ele ver que ela realmente sabia fazer. Quer dizer, e isso tá na dramaturgia da escola, né? Isso tá. Então, nós somos condicionados. E o que é que acontece? A gente para, nosso corpo fica atrofiado porque a gente fica horas ali, né? No momento em que a gente está crescendo e nós precisamos do movimento para nos autoconhecer, né? Eu tenho uma memória muito clássica, assim, tava naquele silêncio na sala, eu espontaneamente comecei a batucar com o pé, bater o pé no chão, tac, 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 tac. Eu gostava de bateria, né? Nem tocava, mas gostava de ouvir bateria, me identificava. E aí batendo, a pessoa, quem tá batendo no pé aí? Aí eu, pô, na mesma hora eu tive que parar. Eu falei, pô, você tá batendo no pé, mano, que tá me incomodando. Não tá me incomodando ninguém, né? Ali. Só que tava aquele silêncio, né? Então, tipo assim, claro, ela tinha que manter a ordem ali do que era aquela proposta, normal Sim. também, não tô nem condenando, né? Mas é esse processo de educação que a gente foi submetido. E aí o que é que acontece? Isso é escolarização. Então, a desescolarização é a gente tirar esse processo dentro da gente, observar ele com consciência e ver em que ponto nós temos as nossas emoções condicionadas. Porque o que acontece é isso, as nossas emoções ficam condicionadas. Na verdade, não é nem que elas ficam condicionadas pela atrofia, atrofia emocional. Porque o que acontece? Nós nos, essa educação era toda pautada na racionalidade, né? A razão. Sim. A educação da razão, do intelecto. Sim. Então, não existe um momento ali. Você não aprende a resolver conflitos ali. A resolver seus próprios conflitos. Você só, se tem conflito, o conflito é reprimido, ou não, ou é escondido. Uhum. Né? Nesse processo. Você não aprende a lidar com as suas emoções. As emoções são reprimidas prontamente. Você só tem que demonstrar uma emoção que é aceitável. Então a gente atrofia o exercício da relação com o outro. Né? A galera fala, a escola e a convivência social. A convivência é toda pautada em todas essas regras ali É. dentro. Então eu não convivo de verdade. Eu ia para a escola grande, eu estudei quando eu era pequeno e eu me sentia solitário. Conectava com um com o outro, mas não conseguia criar amizade Eu mesmo. também. Eu me sentia solitário, chegava em casa e me sentia solitário. Tinha uma conexão com o outro, eu achava que o outro tinha conexão. Pô, eles têm amizade ali. Eu nem sei se tinha mesmo no final, às vezes era o que eu tava achando que era, mas. Então, tipo assim, é, essa convivência, essa sociabilização, a gente tem que perguntar que regras são. Com que regras? Que tipo de sociabilidade está acontecendo? E aí que vem a desescolarização nesse sentido, né? E a palhaçaria, ela é isso. Eu comecei a conectar, né? Falei, rapaz, é isso. É você trabalhar Entendi. aquilo que é seu espontâneo, você conseguir conectar com a pessoa a partir da criação, da criatividade, do estar na presença. Porque eu vou pra cena com alguma coisa pronta, mas pode ser que eu mude o espetáculo todo, palhaçaria assim, porque eu vou na presença. Pode ser que aquilo não funcione na hora. E eu preciso da empatia das pessoas para a palhaçaria florescer ali. Então na hora eu vou ter que improvisar, eu já tive que jogar fora. O espetáculo todo e ir para outro caminho. Né? Tive que fazer outra coisa e dali seguir. Tive que. Então, é esse trabalho, né? É um processo de reeducação socioemocional, né? Hoje está falando muito de Entendi. habilidades socioemocionais e É. tal. Então, pareceria isso. Soft skills. É, soft skills, né? É isso, meu. Já pesquisava essa parada aí, nem sabia. Isso aí, como tudo, né, acaba acontecendo, o mundo do capital sempre quer dar um nome em inglês e uma roupagem para pasteurizar a coisa, né? Eu vou divulgar no curso agora, Mas que eu tô trabalhando soft soft skills. skills. Eu vou vender um curso de palhaço. Não, É não. pouca gente. Eu vou vender Palhaço um curso ninguém de vai. soft skill. É. Aí. Chegar lá, a galera vai ver o que é de verdade, parada. Não é dinâmicazinha, não, é profunda. É coisa de sair É isso transformado. mesmo. Carla mesmo, ela fala, rapaz, mudou minha vida. Várias pessoas dão esse relato. Palhaçaria mudou minha vida.
uma demarcação na vida, assim. Depois do Sim. curso, antes do curso de palhaço, depois do curso de palhaço. Coloca adiante. Pessoas que eu também já dei curso. Lá em Florianópolis eu dei curso que tem uma pessoa que foi indicada pela psiquiatra. Só tinha depressão e tal. Depois eu tive um retorno, assim, né? Ela mandou um retorno falando como aquilo Isso é muito bom. trabalhou para ela, sabe? Como foi, assim, a favor do processo É o dela. lado curativo da arte, O né? lado curativo, é. Porque tem a arte terapia que é legal, que tem seu valor e tal. Mas eu sempre tive assim não sei, pelo menos em relação ao teatro, né? Tem o psicodrama e tal, que é mais essa coisa pro lado da psicoterapia, né? Mas eu sempre ficava achando assim que podia ser um pouquinho mais do que aquilo, sabe? Podia ser um pouquinho mais do que aquilo. E no final das contas é mesmo. No final das contas é mesmo. Talvez seja ignorância minha, de eu estar falando só do tanto que eu conheço, sabe? Mas eu vejo que a arte como um todo, né, tem um poder de cura em muitos aspectos. Eu fiz uma oficina. Na verdade era um trabalho mesmo de formação. Começou como uma oficina, virou um trabalho de formação. Hoje tem 10 anos de trabalho que eu já não estou mais, mas quem idealizou continua, né? Que é os Encênicos, né? Uhum. E quem batizou fui eu, apesar do projeto não ser meu, o nome Ah, fui eu que inventei, né? Quer dizer, inventei, chegou para mim o nome. Os Insanos Cênicos. Né? Então eram pessoas que eram usuários de serviço público de saúde mental e, porra, era gente que tinha uma história de vida assim muito sofrida e que frequentavam CAPS, né? Então tinha gente com esquizofrenia, com transtorno bipolar, com vários outros meandros aí, né? E eu vi, rapaz, o quanto a arte tocou e transformou a vida daquelas pessoas, sabe? Então, uma delas, inclusive, ganhou o prêmio de Braskem aí de revelação de melhor atriz, né? Elis bom. Lady. Então, porra, isso aí pra mim, porra, foi fantástico. E quando eu recebi o convite de Renata, Renata Berenstein, que é a cabeça do projeto, que é palhaço também, Sim. eu fiquei assim, mas rapaz, eu nunca tive contato com essas pessoas. Como é que. Tudo bem, eu sou ator, eu sou professor de teatro e tal, mas como é que eu vou chegar neles, velho? Não sei, eu não sou psicólogo, eu nunca tive. Aí eu me deparei com um livro. Olha como as coisas são, né? Parece até conto de fada. Na minha casa tinha um livro que ninguém sabe de quem é aquele livro, chamado A Loucura Cura. Que era um cara que era um psicoterapeuta ou psiquiatra, não me lembro agora exatamente, mas que ele fazia um trabalho no México, num manicômio judicial no México, que os caras não tinham, os psiquiatras ali não conseguiam chegar nos presos, nos internos. Eles ficavam ali atrás do vidro ou atrás das grades, olhava, observava, anotava, dava o tratamento ali e tal, mas eles não tinham uma conexão com eles. E esse cara teve uma ideia. Ele falou assim: eu vou ser um interno lá. Eu vou viver lá no meio deles, vou passar um tempo lá. Não, mas você é doido, aí é gente perigosa e tal, não sei o que, ppp. Porra, era um manicômio judiciário, né? Então era gente que tinha cometido crime e tal, não sei o quê. Mas eram pessoas que estavam em tratamento psiquiátrico, né? E aí, meu amigo, eu sei que ele entra lá, vive um tempo como interno, e ele começa a perceber as relações sociais que existiam entre eles, entre os internos. Quem era, quem era assim, vamos dizer assim, quem era chefe, quem era subalterno, quem era. Foi identificando ali as relações sociais que tinham. E ele começou a ganhar a confiança dos caras, não só por ele estar no lugar de interno, mas ele começou a ser amigo dos caras. E aí ele começou a se inserir.
Ele tinha relações com aqueles internos, ele conhecia um, conhecia outro e tal. Pela amizade. Rapaz, quando eu li aquilo, eu falei assim, pronto, não preciso nem ler o livro todo, eu já sei qual é a chave do trabalho aqui. Eu vou ser amigo deles. E pela amizade, aí eu vou fazer um trabalho de professor, mas pela amizade. Velho, o resultado tá aí. Tem 10 anos de Incênicos. É, que onda, E né? ver assim a transformação que causa na vida das pessoas, rapaz. Eu vi algumas experiências ali, eu vivi algumas experiências com eles e vi o resultado que é como a arte transforma a vida das pessoas. Eu vi isso com o teatro. Você está falando do palhaço, né? Eu vi isso com o teatro. É um. É incrível, é incrível. Me lembrou até o filme Instinto, com Anthony Hopkins, Cuba Sim. Júnior. Tem o Pat Adams. Pat O Pat Adams. Adams é legal também. Tem um cara agora, Cláudio Tebas, que tem um livro, né? Palhaço Psicanalista. Tá trabalhando muito isso também da É? cura, é o nome do livro. E eu tive acesso a um livro uma vez, eu não lembro foi na casa de um amigo, assim, eu folheei rapidamente e eu vi, assim, a história dele. Bem forte também, ele trabalhando no palhaço de forma terapêutica, assim. E acho que ele ficou órfão, foi assim, um crime, a mãe dele foi morta, acho que dentro de assassinada, né? E aí o trabalho dele começou essa investigação própria. Foi terapêutico para ele, não lembro a motivação, se foi terapêutico ou se ele começou pela arte no meio do caminho. Eu sei que no final das contas ele começou a fazer um trabalho de palhaço nos presídios, focando em assassinos. Pessoas que mataram, um processo de cura dele. Sim. Levar a palhaçaria para essas pessoas. Bem forte, assim, né? A Rapaz. proposta dele, assim. Quer dizer, isso é uma proposta feita por um palhaço. Olha que vivência que ele se meteu. Ele foi buscar aquilo, né? Que ele poderia ter maior rancor, Sim. poderia estar, não, que uma pessoa assassina, podia estar com maior raiva, ele não, ele foi buscar essa cura, né? Levar a Ele palhaçaria transformou aquela vivência dele, aquela dor dele. para pessoas que estavam em situação de cárcere e que tinham cometido assassinatos. Né? Então, foi o processo que ele vivenciou para passar isso, né? E vivenciando a palhaçaria. A palhaçaria é isso, E aí né? resultou nesse livro aí. Não é esse o Trabalho. palhaço psicanalista, não. Esse foi um outro que eu não lembro o nome. Ah, Eu tá. passei por uma casa de um amigo no Capão. E aí um dia tava os livros assim, eu dei uma folheada e eu não lembro. Não lembro, mas eu vou até perguntar pra ele, vai depois dar uma pesquisada. Como é o nome desse cara que fez esse projeto aí, esse trabalho? Esse é isso, não lembro nada. Esse Tem um do outro presídio que você falou. do presídio, é esse. Esse foi o que eu folhei na casa do meu Ah, amigo, eu entendi. não lembro nada da informação. Mas depois eu vou procurar saber. Tô me lembrando aqui agora disso. Que eu quero pegar pra ler mesmo Pô, esse isso livro. aí é fantástico, isso aí, velho. Fantástico, né? Fantástico. E aí é isso. O Palhaço Educador ele surge assim como um processo de cura social também, né? Sim, Porque o que foi que eu fiz na minha tese, né? Eu trabalhei a partir da minha autobiografia. Existe isso, uma linha dentro da academia, né? Não é bem a minha linha lá de pesquisa que eu estava dentro, inserido. certo. Mas tem uma linha lá, até nesse programa de pós-graduação, que trabalha processos autobiográficos. E professores trabalham a formação a partir da autobiografia. Então, que é você pegar um recorte de vida ali da pessoa que está relacionado com aquilo, a partir daquela análise. Até uma revolução no meio acadêmico, assim, né? Porque você vai escrever em primeira pessoa, eu escrevi minha tese em primeira pessoa. Na academia você escreve em Pô, terceira legal. pessoa, com aquela formalidade. Então minha Sim. tese foi uma leitura mesmo em primeira pessoa. E o palhaço educador, ele é um conceito que parte da minha vivência. Eu Uhum. comecei a me entender como um palhaço educador. E a partir disso eu fui entendendo, a partir da minha vivência, o que foi que me formou enquanto palhaço educador. Então todos os que eu comentei foi me formando. E no meio desse caminho, na tese, eu aprovei um projeto chamado Pé de Circo no Parque, que foi um projeto de formação, que aí eu casei, tá também dentro da tese os resultados, eu relato alguma coisa também. Pé de Circo no Parque, ele era a formação de, de grupos, de turmas, né, de palhaçaria, Sim. nos parques. Então trabalhamos aqui em Salvador ali. No Parque São Bartolomeu, a gente fez parceria com o Movimento de Cultura Popular do Subúrbio, Parque de Pituaçu,
no Abaeté, na Casa da Música. Que foram os dois que eu, no final, estudei na tese só esses dois. Mas eu fiz a formação nele. Parque da Cidade eu fui pro Nordeste, Amaralina. A Legal. gente fez a parceria lá. E foi exatamente isso aí. Parque São Bartolomeu, Pituaçu, Abaeté e Parque da Cidade, né? Que aí foi no Nordeste, Amaralina. Então, no entorno, né? Então, qual a peculiaridade que a gente tem em Salvador? Os parques normalmente têm comunidades no entorno, né? Sim. Aqui. E tem uma relação de significância, né? De pertencimento e territorialidade, de uso de histórico dessas comunidades. E é o espaço público, não é uma discussão de espaço público. É aí que eu trouxe meu urbanismo para a educação, para a arte. Trabalhando no espaço público, né? Os parques, o que são esses parques? Qual é a necessidade do espaço público, né? O que é que ele traz para a sociedade, né? Tem muitas discussões aí, né? Da importância dos espaços públicos, principalmente em tempos hoje que os espaços de convivência estão se tornando cada vez mais privatizados, né? Sim. Quais são os espaços? Shopping. Shopping é uma segregação terrível ali, Ou né? virtualizados, né? Ou virtualizados. Então, quais são esses lugares que você convive em diferentes classes sociais, você tem interação, entende? Isso é necessário. Quando você é uma sociedade, né, que a gente vive democrática, ela precisa ter essa interação. Quanto mais segregação, é mais cruel as desigualdades. E a violência é pior, né? Ainda tem isso. É pior para todo mundo. É. Então, teve esse estudo, e como a gente conviveu, eu fui vendo qual era a relação, né? Essa palhaçaria de rua, o espaço público, né? Focando nesses parques, com movimentos culturais, interação com movimentos culturais. Legal. Como é que isso acontecia, né? Como é que isso... Então, tinha uma mobilização. Então, qual era a prioridade? Essas turmas a gente formava, pegava prioritariamente líderes comunitários ou pessoas que eram de grupos culturais locais. Sim. A ideia era formar multiplicadores mesmo, formar pessoas que fossem agentes, que fossem educadores, para eles, né, terem aquela vivência ali. E aí eu trago a micropolítica do palhaço, né? Tem uma tese de uma Maria Kátia Casper, ela estuda assim a palhaçaria, ela traz esse baseado em Foucault e outras reflexões mais. Ela traz a micropolítica do palhaço, que ela fala isso, ele fala que o oprimido ele não ri, né? Não é permitido ele rir. Dar risada é um sinal de pertencimento, de conexão, Então, se você for historicamente, o oprimido ele não pode rir diante do opressor, né, digamos assim, né? Então, ela traz essa questão assim, né? Então, a micropolítica do palhaço é muito isso, né? Rir juntos, né? O que é rir juntos, né? Então, você vê ali, quando você vê Vou pra capoeira, na capoeira a galera tá ali, pá, não sei o quê. Eu faço capoeira Angola, né? Capoeira você tá na roda e tal, e a galera, acontece essa situação e todo mundo dá risada naquela situação também, rindo junto, é um festejo, né? Então é um momento de conexão geral ali, um momento de respiração, né? O riso, ele leva a gente se fala que, dizem que o ser humano é o único animal que ri, né? E se ri porque tem um sinal de inteligência, digamos assim, né? Sim. Porque o riso ele mostra sinal de inteligência. O riso ele permite a gente encarar, ver, né, a realidade de outro jeito, né? Ela é, na verdade, uma forma de ver de outro jeito, que eu posso ver a mesma coisa. Por exemplo, se eu vejo uma velhinha na rua e ela tropeça e cai. Se eu me identifico ali e vejo minha avó, não sei o quê, eu vou sentir pena, vou me sentir... Mas, por outro lado, eu posso ver uma queda e achar engraçada a queda. Sim. Então, você tem diferentes maneiras de você ver o mesmo fato, né? E essa buscar essa conexão de você mudar a maneira de enxergar faz as pessoas encontrarem recursos para mudarem a forma de encarar a realidade que elas estão encarando. Então, eu tenho um antigo ditado que eu gosto muito, que falava assim: quando os de baixo se movem, os de cima caem, né? Que aí tinha era bem legal assim, quando a relação oprimido-opressor, ela tá dentro da pessoa, né? Sim. De alguma maneira. Então, é como se fala assim, se em algum momento o oprimido está ali, dentro da relação de oprimido e opressor, né? Vivendo aquela dualidade ali, como oprimido. Mas ele vivencia, acredita tanto naquela relação que o opressor está dentro dele já. Então, com a situação que ele tiver, que ele conseguir galgar uma situação de poder, não sei o que, ele vai encarnar o opressor.
Ele vai vivenciar a dualidade porque ele aceitou o oprimido e só existe oprimido porque existe opressor. E o opressor, isso aí ninguém pensa, né? Mas o opressor ele só existe porque existe oprimido. E no momento que eu, mesmo sendo perdedor, eu não sou oprimido. É por isso que E nem sou opressor. é por Eu isso que dou um nó na Molière cabeça. diz assim, Ok? Molière diz assim, que não existe tirania que resista a uma boa gargalhada. Pois é. Pois é, né? Imagine. Uma E boa na hora que o gargalhada. cara tá tentando tiranizar o outro olha e fala assim, cara, você é ridículo, rapaz, para com isso aí. Já foi. Acabou. Rola um igual a um. Então é isso, né, velho? É essa. E é justamente porque o primeiro ponto que a gente, com a palhaçaria, é aprender a rir de si mesmo. Esse é o primeiro ponto. Então eu ri dos meus dramas, né? A gente vive tantos dramas, né? A gente trabalha tanto com. Nossa mente está cheia de diálogo o tempo todo, né? A gente está dramatizando a vida. Sim. E muitas vezes, a maioria das vezes, a gente está sofrendo, está sendo atormentado. A gente tem esse opressor é a nossa própria mente, na maioria das vezes, está na nossa mente. Verdade. A gente está sendo oprimido, sofrendo, tem conceitos e é criação, porque eu devia ter isso, é culpas, é não sei o que, não sei o que. E se em algum momento eu paro e falo assim, rapaz, eu sou tão ridículo, velho. E eu dou risada de mesmo, pronto. Eu começo a ver de outra maneira, né? E aí abre um campo para eu entrar no vazio, e do vazio, do nada, eu encontrar a potência, né? Potência de possibilidades. Você me lembrou duas coisas aí agora. O Harry Potter, que tem um negócio legal do Harry Potter é que ele, na hora que eles vão enfrentar o bicho-papão lá, o bicho-papão mesmo, né? Sim. É Aí. Dementador, né, eu acho, Não, né? o próprio bicho Ah, tem um tem monstro um lá que é o bicho-papão. bicho-papão. E aí, quando eles vão enfrentar o bicho-papão assume a forma daquilo que ele mais tem medo, que a pessoa mais tem medo, né? E aí o feitiço, digamos assim, a chave para derrotar o bicho-papão é ver ele ridículo. Meio ridículo. É. Olha só. É isso É aí, a ela chave. pegou É de isso. palhaço isso aí. É isso. Você olhar seus medos, suas frustrações, seu inimigo interno como ridículo, É isso. acabou o inimigo, né? Acabou o inimigo. E E porque. a outra coisa. Você fala, pode Diga. Não, falar. porque aí vou mudar de assunto. É porque a chave disso tudo é relação, entendeu? Sim. Então, por exemplo, a relação ela se constrói. A relação ela tem uma dualidade, que é eu e o outro. Então, ela se constrói numa conexão com os dois. Então, não tem essa de, porque eu sou oprimido, é o opressor que manda. Não. Eu estou cumprindo um papel. E o meu papel faz parte. O opressor precisa do meu papel para ele, É. para exercer o dele. Só que ninguém sabe, ninguém está sabendo disso. A estrutura se mantém porque eu acredito que não, que eu sou vítima do processo. É aquele ditado: se o boi soubesse a força que tem, ele quebrava a cerca. Quebrava a cerca, exato. Quebrava a cerca. Exato. Eu acredito na coisa. Então, a partir do momento que eu me liberto, que eu vejo outro jeito, que eu, né, transgrido aquilo ali, explodo, né? Aí é outro paradoxo, né? Só transgredindo eu consigo achar o verdadeiro progresso. A outra coisa que eu me lembrei quando você falou foi da risada como um sinal de inteligência. Não sei se você já viu um filme francês chamado A Guerra do Fogo. Você já viu esse filme? A guerra todo silencioso, todo É silêncio. um Já filme vi. antigo, de Homem das Já Cavernas vi e que tem tal. uma tese de que conviveram diferentes. O homem de Neandertal conviveu no Isso, mesmo em período vários e teve a seleção níveis natural. de graduação Das- evolutiva. Sim. Aí tem um momento que eles encontram uma mulher e essa mulher dá risada. E eles não sabem dar risada, eles acham aquilo estranho. Eles ficam assim, o que é que ela tá fazendo? Ela tá passando. Né? Não tem diálogo, né? Mas pela expressão você fica assim, o que tá acontecendo com ela assim? E ela gargalhando, dando risada deles. Mostrando que o grau de evolução dela Sim. era de uma sociedade maior do que a dos personagens principais ali do filme, que estavam Sim. ainda animalizados, né? Achei massa aquilo lá. Eu acho que ela já era De mais, fato. mais perto do Homo sapiens, né? Não sei o quê. Já era mais evoluída. Mas Velho, e dentro do riso ainda tem outra, né? A ironia e o sarcasmo ainda é um passinho mais além, né? e aí tem isso. Aí tem o seguinte, na palhaçaria você tem a bufonaria também, Sim. né? O riso existe de diversas maneiras.
É como você trouxe aí, né? Então, por exemplo, um riso pode ser opressor também, né? Pode ser o riso do Sim, opressor. Também tem isso. O riso pode ser libertador e pode ser opressor também. Então tem todas essas questões. A palhaçaria, é justamente, eu parto desse lugar assim, eu encaro, eu encontro a minha força cênica expondo a minha fragilidade. É como assim, tipo assim, porra, o cara olha assim, pô, aquele cara é louco, velho, ele pode tudo. Um louco pode tudo, não tem limites. sim, Então, dali, tipo assim, aquela fragilidade que se expõe, tem uma força, né? E aí, inclusive, a pessoa já fica logo, pô, como é isso e tal. Então, quando eu dou risada de mim mesmo, eu tô aceitando as minhas fragilidades e eu tenho coragem de expor elas como uma forma de servir a mudar algo naquele ambiente, nas relações das pessoas. Eu estou trazendo a libertação, sim. né? E existe a bufonaria também, que é palhaçaria também. Sim. Ela já vai com outro tônus e é muito difícil. Eu vou dizer para você que eu admiro muito a bufonaria e ela é muito mais difícil assim nesse sentido porque se a pessoa for fazer a bufonaria, ela passar um pouco do tom, rapaz, pode ser até agredido. Já soube de casos de bufões que já foram até agredidos, né? Se passar um pouco do tom, porque ela vai trazer um espelho para mostrar Mais o cru, né? ridículo das pessoas de uma forma mais tipo, olha você aqui, ó, e tal. Só que ele vai partir do perdedor também, o bufão, né, digamos assim. Que era o bufão que a galera fala antigo. Na verdade, dizem que a bufonaria tá mais na essência da palhaçaria no início da coisa. Porque quem era o palhaço que era a galera da risada? Na Idade Média, não sei o que. Era do leproso, caiu o dedo, o cara fazia graça com o dedo que caía, e o nobre dava risada. Então você tinha essa relação, né? Era aquele com corcunda. Aqueles eram os palhaços, né? Sim. Aquele que tinha um defeito e tal. Então era O daquela bobo da figura, o corte. bobo da corte é. Então aquela figura ali. Só que você vê como é a história, né? Fala-se que os bobos da corte chegaram a ter muito poder político na época, né? É, era o Pô, único cara que podia rir do rei, que né? podia, exato. Então, e muitos perderam a cabeça também, né? Então não estava no jogo. Mas é como se diz, né? É isso. Na bufonaria ele já vai ter um Léo Bassi mesmo, que é uma figuraça, né? Ele faz os espetáculos assim, ele gera a situação de tensão muito forte. As pessoas entram naquela tensão, as pessoas dão risada de tensão. E depois ele vai mostrando para as pessoas, ó, como vocês são ridículos. Ele vai, tipo, demonstrando de uma forma muito, com uma maestria muito grande, assim, né? A situação que ele teve, que o cara chegou lá com a camisa de marca, ele começou a fazer um discurso, rapaz, você tá usando a camisa de marca, você pagou quanto por essa camisa? O cara, paguei. Você pagou caro, olha como você é otário, você pagou caro e você ainda faz propaganda deles, você pagou para fazer propaganda deles. Aí pegou uma tesoura, disse, vamos cortar essa marca, era só uma marquinha assim, né? Ia fazer um buraco naquilo. Aí o cara, não, que é isso, não vou fazer, cortar. Ele começou a fazer discurso para o público. Olha só como é a situação, o cara é tão teleguiado. O cara é assim, aí começou a fazer discurso, aí convenceu a plateia. Aí a plateia entrou na onda, corta, pressionando o cara, aí voltou pro cara, e aí, bora cortar? Aí o cara convenceu o cara, aí o cara deixou ele cortar, e pau, cortou. É assim que ele cortou, fez buraco na camisa, ele começou a gozar da cara do cara. Rapaz, agora que sua camisa tem um buraco. E eu não tava nem aí se essa camisa tinha marca, eu só queria mesmo fazer um buraco e ver esse buraco da sua camisa. E você é um manipulado. Uma hora você faz propaganda e eu falei isso aqui, você foi manipulado pelo que eu disse. E todo mundo aqui é manipulado quando tá nem aí pra esse discurso. Bufonaria pura. Rapaz. Aí faz as pessoas caírem, darem risada, e aí tem um momento que, tipo, ele foi considerado a persona não grata lá na Itália, ele é italiano, ele foi pra Espanha. Ele se infiltrou numa reunião lá que tinha políticos e tal, começou a fazer performance e tal. Aí, não sei o que foi que ele fez lá, que foi convidado a se retirar da Itália. Léo Rapaz. Bassi. E a imagem dele é de paletó e gravata e tal. Uma viagem. Rapaz. Parece um terrorista a cara dele, assim, fazendo uma careta assim, parece terrorista. E aí tem isso, né? A bufonaria já é uma coisa mais grotesca, né? Você vai ali, ou pela sexualidade, pela política, tem uma crítica muito forte envolvida ali. Já não é mais só aquela inocência, né? O palhaço a Sim. gente vai cultivar aquela inocência. A gente vai buscar aquela inocência. Vai trazer aquela memória do quando é que eu tava que eu não pensava, que eu não tinha julgamento sobre as pessoas, Sim. que eu aparecia nu e
E não era e um não sentia problema. vergonha, Sim. né? O palhaço, ele não... Ele é amoral, né? Não é nem moral e nem imoral. Ele é amoral, não tem Sim. essa informação. Só não tem, só não existe. Eu tô aqui nu e não significa nada, só significa que eu tô nu. E as pessoas me veem e eu tô nu. E uma criança, ela fica nua de boa e não sente nada. Então, é essa inocência que a gente busca, né? Que momento é esse que eu apareço aqui, me exponho e as pessoas. E não tenho medo do julgamento. Por quê? E por que eu não tenho medo do julgamento? Porque eu não tô julgando. Eu só tenho medo do julgamento se eu tiver o julgamento em mim. Uhum. Mas se naquele momento eu estou num estado de presença em que eu não estou julgando, eu não posso ser julgado. Pode até me julgar ali na hora. Mas não cai aí, como a gente fala assim, né? A gente engole a merda. A gente aprende a engolir merda. A palhaçaria é uma arte de aprender a engolir merda. Porque normalmente o que a gente faz? A gente engole o sapo, né? E um patrão fala alguma coisa, a gente fica com aquele orgulho preso na garganta, o sapo, né? Querendo pular da garganta, querendo dar uma resposta, mas não, forçada a manter o sapo na garganta, mas não resolve, fica ali preso, né? E faz um mal retado. E eu parece não engulo merda, eu tenho a memória curta. Vem a coisa, a merda, ela é ruim, mas ela escorrega aí, desce fácil, entendeu? E aí depois eu esqueço. Já desceu, não ficou Já preso. foi. É. Fica um gostinho ali de merda e tal, mas depois já foi. Esqueci. Engoli a merda. Desapego. Por quê? Porque eu tô o tempo todo na presença. Não vou ficar com a... O que é que nossa mente faz? Não, porra, porque ele falou aquilo ali, porque olhou, deu risada de mim. E será que eu tô agradando? Não sei o que. Aí você sai, vive a vida toda, vai lá pra... Né? Naquela história zen do cara que... Dois monges que tinham um voto de castidade, não podia nem tocar em mulher. Aí eles foram atravessar um rio. E o rio tava cheio e tal. Aí tinha uma mulher, uma senhora, que tava com dificuldade de atravessar e tal. Aí um dos monges pegou ela no colo, atravessou ela o rio e botou do outro lado. E os dois seguiram. Aí foram, a viagem toda, passando, viajando, eles viajavam andando, né? E aí chegou depois de horas assim, aí o outro falou assim, vem cá, velho, você tocou nela e tal. Aí o outro olhou pra ele e fez assim, rapaz, eu toquei nela e larguei ela do outro lado do rio, mas pelo visto você tá com ela até agora. Quer dizer, a mente do cara ficou com aquilo o caminho todo, Sim. né? Pensando, julgando aquela situação. Ele foi horas, o outro já tava contemplando a natureza, já tinha esquecido, ele só fez uma boa ação e pronto, passou e ele já tava. E o cara ficou com aquilo na memória dele, que você tocou e tal, com aquele moralismo, né, digamos assim. Sim. Então, é isso, né? Não tem autocensura, Não né? tem autocensura, exato. E é esse que é o ponto. Por isso que precisa daquilo que eu falei, né? Se você faz a saída, precisa de alguém de olheiro, porque no começo, quando a gente está pesquisando, a gente não tem. A gente solta a nossa. Libera a nossa autocensura, a gente pode fazer besteira. Eu mesmo no começo, em 2005, eu fazia alguma besteira, precisava ter um olheiro. Depois eu fui aprendendo o tom. Porque quando a gente cria o palhaço, a gente cria a partir da nossa autobiografia, mas a gente cria uma figura assim mais exagerada no começo, né? Porque para você sair daquela personalidade que você está acostumado todo dia, você precisa criar uma figura mais exagerada, mais... Eu preciso, para trazer consciência para quem eu Sim. sou, eu preciso trazer coisas mais exageradas, mais energia. A gente trabalha com dilatação energética, então eu trabalho respiração, eu preciso para explodir a energia, para eu sair da mente, né? Eu mesmo ficava correndo, velho, no começo, porque eu entrava assim, o boicote mental vinha na hora que eu tava em cena, que eu ia fazer saída, então eu precisava sair correndo, eu precisava suar, correr, entrar em exaustão, para eu conseguir estar ali em presença com as pessoas, conseguir olhar nos olhos das pessoas com presença. Então no começo você cria esse exagero. Por isso que quando a gente vai envelhecendo dentro da palhaçaria, Cachambó ele vai ficando cada vez mais velho, ele vai ficando mais tranquilo, vai ficando mais natural. Eu faço tudo aquilo com mais tranquilidade. Eu chego numa coisa mais singela do que é daquela essência de Entendi. Cachambó, né? Eu vou limpando também aqueles exageros e tal. E vou ficando mais natural, vai ficando mais, até mais próximo de mim, né? É uma coisa simples, do nada eu já entro no palhaço, né? Já tô, já consigo entrar mais facilmente, já consigo. Antes não, fazia mil rituais e tal, porque no começo a gente precisa fazer aquilo para poder encontrar o caminho, o tono, né? E E aí, depois naturaliza mais, né? depois com o tempo você vai fazendo, você vai encontrando mais o tom da coisa, vai ficando mais orgânico, né? Sim. Mais orgânico. Show de bola, velho. Rapaz, Massa. eu, porra, lhe agradecer por você ter vindo aí pra gente bater esse papo. E é lógico que você tá fazendo um curso de palhaço aí agora, dia 17 de julho, né? Então dê aí o serviço aí
do Dia curso e 17 suas de redes, julho. seus contatos, suas coisas. Aproveite aí Beleza. o espaço. Tô lá. Quem procurar Caxambó com X, vai achar. Eu lá no Igor Insta. Caxambó. Igor Caxambó. Igor Santana Caxambó. Se botar Caxambó, me acha no Instagram. E é, é isso, dia 17 de julho. Só tem 8 vagas, né? É um retorno clássico. Vai ser uma oficina de 4 horas, né? É um Legal. encontro com a maravilhosa arte da palhaçaria. Eu estou trabalhando na Alegria Primordial, né? Isso é parte de um programa que eu vou iniciar agora. E esse é um primeiro encontro, né? Desse programa. E é justamente isso que eu trabalho, a alegria primordial. É entrar em contato, é uma pincelada. A gente tem um programa, quem quiser lá pedir, entrar em contato lá. Eu mando o formulário, no formulário de inscrição tem um pouco do que é o programa, que a gente vai trabalhar metodologicamente, que tem um pouco do que a gente falou aqui, né? E eu vou trabalhar basicamente a alegria primordial. A gente trabalha toda essa espiritualidade também, que é envolvida com a palhaçaria, porque a gente trabalha a presença, né? Então como se diz, né, por aí, que a gente aprende a jogar com Deus. Tem um momento que a gente está jogando ali, quando a gente está no espetáculo, que as coisas acontecem, coisas mágicas acontecem, né? Sim. Que é a vida nos surpreendendo, nos trazendo mistérios, nos trazendo. Quando a gente entra no estado da palhaçaria, acontecem coisas ali dentro do espetáculo que são coisas assim incríveis, difíceis, maravilhosas, é difícil de até explicar. E a palhaçaria tem isso, é buscar esse estado. Então, eu tô chamando isso de alegria primordial, porque não é aquela alegria que a gente aprendeu, que a gente precisa sorrir para ser considerado gente boa pelas pessoas. É uma Sim. alegria que tá quando a gente sorri, quando a gente chora, quando a gente sente raiva. É uma alegria que tá ali o tempo todo, que tá na essência da vida, né? Você vê que é difícil uma criança que não tá passando por uma situação de violência doméstica, ou não tá numa situação de guerra, por exemplo. Toda criança, ela apresenta uma alegria natural dela, Sim. né? Se ela não está passando uma situação de violência, se ela está sendo uma criança, sendo tratada como uma criança, recebendo amor, ela vai ser alegre, naturalmente, ela tem espontaneidade, ela é a vida, né? A gente vê a vida na criança. E a alegria primordial é isso, é através da palhaçaria a gente encontrar essa vida que está dentro da gente, né? E que está tão coberta por defesas, por julgamentos, por censuras, coisas, nossa mente, né? Hoje em dia a gente está vivendo uma situação muito complicada, assim, né? Hoje eu estava na vivência lá, na vivência de Ana Tomás, né? Educadores de Si, ela trouxe uma coisa fabulosa, assim, falando sobre isso. Hoje, assim, a polarização ela é muito violenta, né? Porque, tipo assim, eu tenho um lado da polarização e eu considero que o meu lado é absoluto. E eu vou fazer tudo para definir esse lado como absoluto e eu nem vejo o outro. Uhum. Não vejo nenhum outro, eu só vejo aquilo que está construído pela minha mente como absoluto e acabou. Então, a violência está iminente, assim, né, nas pessoas. Então, a gente precisa ter momentos para a gente ver o outro, mas ver o outro como ser humano mesmo, né? Com empatia. E para isso a gente precisa se aceitar também, né? Aceitar nossos defeitos, aceitar nossas fragilidades, encarar, né, as coisas que a gente tem dificuldade de encarar em nós mesmos, né? E aí com Sim. isso a gente encontra a nossa alegria primordial, né? Então, para quem está afim de fazer a oficina, te contacta como? Pode contactar, pode entrar pelo WhatsApp, mandar mensagem para mim, 719 9225 2825, ou pode ir lá no meu Instagram também, mandar mensagem, ver a publicação lá, em Caxambó, entrar em contato. E aí eu mando, o formulário de inscrição eu vou colocar na bio também lá do Instagram, né? Legal. Eu coloquei, mas eu tirei para colocar essa dessa vivência que a gente está com a Ana Tomás, que é educadora de si, que está sendo essa semana, né? Uhum. Inclusive ela que me deu essa coisa da desescolarização, né, é uma das pessoas que formaram esse processo para mim, né, do Palácio Educador. Então tá o link da bio lá ainda desse curso dela, mas no meio dessa semana eu já vou botar o meu link na bio. Aí eu acho que daqui para sexta-feira já vou estar com o link na bio, né? Legal. E aí e aí é isso, é só mandar mensagem, tem o formulário e a gente se comunica. E além da oficina de palhaço, tem também a padaria, né? A padaria espiritual. Oxi. Quem quiser o pão que o palhaço amassou, faz O como? pão que parece amassou, só entra em contato também. Pão sem glúten, sem trigo, né?
Pão sem trigo, feito com muito amor, alegria e primordial. Pelo mesmo WhatsApp, pelo mesmo Instagram. Pode mandar mensagem Maravilha, que velho. encontra. E você sabe, quem faz palhaçada faz pão, né? Então nós não Faz somos pão Xuxa, assado. mas podemos cantar também. Quem quer pão, quem quer pão. Quem quer pão? Maravilha, velho. Massa. Afinal, tem Isso aí. palhaço, tem pão, tem o pão que o palhaço amassou, porque afinal, se tudo pode, arte pode, né? É isso aí. Arte pode.